Olá, estudantes da língua alemã. No nosso estudo de verbos, vamos estudar hoje a posição dos verbos na frase. Stellung des Verbs im Satz. Então, posição dos verbos na frase. Hoje vamos estudar Aussagesätze, ou seja, as frases afirmativas. Qual é a posição do verbo nas frases afirmativas? In Aussagesätzen steht das Verb auf Position 2. Aqui na nossa tabelinha nós temos Position 1, Position 2. Na posição 2, nós temos aqui os verbos reise e wohnen, né? Chamar-se e morar, né? Então nós temos ich reise po, ich wohne in Mannheim. Então, nessa frase, são duas frases afirmativas. Nós observamos que o verbo sempre ocupa a posição 2, né? Posição 1 fica o sujeito, né? Pronome sujeito, ich, eu. O pronome sujeito de um modo geral e depois na posição 2 o verbo, tá? Então aqui nós temos Hinweis, Stellung des Subjekts im Satz. Dica. A posição do sujeito na frase. Das Subjekt steht auf Position 1 oder nach dem Verb. Então, o sujeito fica na posição 1 ou depois do verbo. Depois do verbo, né? Então, novamente, temos aqui a nossa Position 1, Position 2. Nós temos aqui, na posição 2, o verbo gehen, né? Ir, né? E na posição 1, nós temos wir ou am Nachmittag, né? Então, observe que na posição, quando o sujeito ou ele fica na posição 1, tá? Que é em frente ao verbo, ou ele fica depois do verbo. Aqui. Tá? Wir é sujeito, é nós, né? Então, wir gehen am Nachmittag in eine Ausstellung. Ou seja, nós vamos, depois do meio-dia, em uma exposição, nessa frase, na primeira frase. E aqui na segunda, am Nachmittag gehen wir in eine Ausstellung. Ou seja, nós colocamos o am Mittag na posição 1, né? E então o sujeito ele vai fica logo depois do verbo, né? E esse complemento, quando se coloca antes, no início da frase, o sujeito fica logo após o verbo, tá? Então vamos recapitular nossa aula. Nossa aula é bastante simples. A colocação do verbo nas frases afirmativas, né? Qual é a posição? A posição do verbo sempre é a posição 2. Na posição 1 fica o pronome sujeito, o sujeito, né? E quando o sujeito não está na posição 1, ele vai logo, ele se coloca logo após o verbo. Ok? Na próxima aula vamos estudar as W-Fragen, ou seja, as perguntas
com os pronomes wir, wohin, woher, wo, ok? Então, até a próxima aula.